Cultivo Online, capítulo 221. Discípulos de outras seitas. Depois que Yuan deixou o salão de trocas porque aprendeu que não se pode acessar o segundo andar a menos que sejam discípulos do pátio interno, ele de repente se lembrou do medalhão de prata que o Elder Xuan lhe dera. Se bem me lembro, o medalhão de prata me permitirá obter recursos de cultivo no Salão do Tesouro. Talvez eles tenham alguns núcleos de monstros guerreiros espirituais lá. Yuan pensou consigo mesmo. Onde fica o Salão do Tesouro, mesmo? Yuan começou a ponderar. Alguns momentos depois, quando Yuan percebeu que a sala do tesouro ficava no pátio interno, ele suspirou alto. No final, ainda tenho que me tornar um discípulo do pátio interno. O que eu deveria fazer agora? Yuan olhou ao redor da seita com um olhar pensativo, imaginando onde deveria explorar agora que sua aventura havia terminado muito mais rápido do que ele esperava. E assim como ele estava pensando, Yuan de repente ouviu os discípulos ao seu redor falando com entusiasmo. Você ouviu? Discípulos de outras seitas estão atualmente desafiando a Torre do Salto da Carpa sobre o Portão do Dragão. O quê? Esta é a primeira vez que estranhos desafiam a torre. Não, acho que isso já aconteceu antes, mas foi há muito tempo. Por que os discípulos de outras seitas estão desafiando a torre tão de repente? Você já esqueceu? Um de nossos discípulos conseguiu limpar todos os 100 andares, criando uma grande comoção há pouco tempo. Ah, certo, isso aconteceu e ainda não sabemos a identidade desse discípulo. No entanto, o que isso tem a ver com o que está acontecendo agora? Quem se importa? Você quer assistir ou não? Claro, vamos. Muitos discípulos de toda a seita podiam ser vistos se aproximando na mesma direção neste momento, em direção ao salto da carpa da Torre do Portão do Dragão para testemunhar o evento especial. O interesse de Yuan foi imediatamente despertado depois de ouvir os discípulos, principalmente pelos discípulos de outras seitas, e ele começou a seguir os outros discípulos até o local. Algum tempo depois, Yuan chegou à Torre do Salto da Carpa do Portão do Dragão, onde centenas de outros discípulos e até mesmo anciões da seita já estavam presentes. Uau! Tem muita gente aqui. Yuan pensou consigo mesmo enquanto estava no final da multidão, então ele não podia realmente ver os discípulos das outras seitas. Porém, ele conseguiu ver as luzes douradas emitidas pela torre, e quem estava desafiando a torre naquele momento estava no 40º andar. Céus, quem está atualmente dentro da torre? Um dos recém-chegados decidiu perguntar. É o Zonguin que está lá dentro agora. Ele levou menos de uma hora para chegar ao 40º andar. Alguém lá respondeu. O quê? O gênio número 1 do pavilhão da Coragem de Ferro? Por que ele está desafiando a torre? Ninguém realmente sabe os detalhes, mas rumores dizem que é por causa de uma aposta entre o Templo da Essência do Dragão e sua seita. Enquanto isso, na frente, havia 7 discípulos e 4 mestres de suas respectivas seitas. É claro que Long e Jun e alguns dos anciões da seita de alto escalão também estavam lá. Seria bom se pudéssemos ver o que está acontecendo lá dentro, mas, infelizmente, Yuan queria ver os discípulos das outras seitas desafiarem a torre, mas então ele se lembrou de quanto tempo Min Li levou para terminar, o que rapidamente o fez perder o interesse, já que ele não estava disposto a ficar parado por uma semana inteira até que todos terminar. Assim, depois de ficar parado por alguns minutos, Yuan decidiu deixar o local e voltar para seu quarto. No entanto, assim que ele se virou e deu alguns passos, a voz do Elder Xuan ressoou em sua cabeça. Discípulo Yuan, vá ao pátio interno e encontre o Elder Shan. Se precisar de ajuda para entrar no pátio interno, mostre ao ancião seu distintivo dourado de identificação de discípulo. Yuan assentiu e começou a caminhar em direção ao pátio interno enquanto o ancião Xuan permanecia na torre para o evento. Eu não sabia que poderia usar meu segundo crachá de identificação assim. Agora também posso visitar o tesouro. Yuan pensou consigo mesmo. Muitos minutos depois, Yuan chegou à entrada do pátio interno. O que você quer? Discípulo do pátio externo. Você tem negócios no pátio interno? O mais velho perguntou a Yuan. Sim, aqui está meu crachá de identificação. Yuan respondeu enquanto mostrava ao mais velho seu crachá de identificação dourado. E isso é, o ancião da seita ficou imediatamente chocado ao ver o token de identificação dourado e se virou para olhar para Yuan com olhos arregalados, cheios de descrença e respeito. Eu entendo, se você não se importa que eu pergunte, que assuntos você tem no pátio interno? O mais velho perguntou a ele depois de devolver o distintivo para ele. Eu gostaria de ir ao Salão do Tesouro, respondeu Yuan, propositalmente sem mencionar o Elder Shan. Obrigado, você pode entrar agora. O ancião da seita então abriu os portões para ele, permitindo que Yuan entrasse no pátio interno com relativamente nenhum esforço. Yuan ficou um pouco perplexo com a facilidade de entrar no pátio interno. Este crachá de identificação dourado é muito conveniente. Yuan pensou consigo mesmo enquanto guardava o crachá dentro do anel espacial. Se bem me lembro, o ancião Shan disse que eu poderia encontrá-la no Blossom Peak. Yuan fechou os olhos e abriu o mapa da seita dentro de sua cabeça para procurar por um Blossom Peak. Depois de localizar Blossom Peak, Yuan começou a caminhar em direção à casa do ancião Shan, passando até pelo Salão do Tesouro no caminho até lá. Cerca de meia hora depois, Yuan chegou a esta vasta e espaçosa colina com um único grande edifício no meio e cercado por um campo de flores. E mesmo que ele ainda estivesse muito longe do prédio do ancião Shan,
Ele podia ver a figura do ancião Chan e algumas outras figuras perto de uma árvore florida bem ao lado da casa, parecendo estar em uma palestra ou algo assim. Vendo isso, Yuan começou a caminhar em direção a eles com uma expressão indiferente no rosto.